Vamos pensar um pouco sobre a morte de Jesus, começando pela cruz. Criação assíria, aperfeiçoada pelos romanos, a cruz era muito mais do que um instrumento de execução, era de tortura, planejado para tirar a vida lentamente do condenado. Se ele tivesse sorte, morreria de tétano no segundo dia. Caso contrário, poderia levar até 5 ou 6 dias para morrer. Nesse caso, a causa mais comum seria a asfixia. Pela posição como ele era pregado na cruz, chegava um momento em que o condenado não conseguia mais respirar. No caso de Cristo, toda a agonia da cruz foi aumentada e antecipada pelos sofrimentos que ele passou antes, seus castigos, aquela coroa vergonhosa na cabeça que lhe causava mais dor e lhe tirava ainda mais sangue. Sem falar na noite não dormida de quinta para sexta, quando ele foi esbofeteado várias vezes naquele julgamento infame. Olhando para toda essa cena do Calvário, alguém pode ser tentado a pensar que foi por isso, pelo sofrimento e pela dor, que Jesus morreu. Seria mesmo? Se fosse, Jesus não seria nem um pouco diferente dos tantos e milhares de condenados à cruz, sentenciados e executados pelo Império Romano antes e depois dele. Jesus morreu rápido na cruz, não lentamente como era o plano. Ele foi crucificado perto das 9 horas da manhã e perto das 4 horas da tarde já estava morto. Por que Jesus morreu? O apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, capítulo 2, verso 24, tem uma resposta importante. Ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fostes sarados. Pedro não coloca o sofrimento como causa da morte, mas sim os pecados, os nossos pecados. Pecados cuja consequência inevitável e preço implacável é a morte. Assim diz Paulo em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. A morte decorrente do pecado foi colocada sobre Jesus. A separação de Deus causada pelo pecado foi sofrida por Jesus. Isso justifica o brado agonizante dele na cruz quando disse: meu Pai, por que me desamparastes? Por que Jesus fez tudo isso? Por que ele sofreu por nós? Aqui no texto lido, Pedro diz: para que vivamos. Foi por nossa salvação e por amor a nós. E qual é a resposta que a gente pode dar ao ato de sacrifício e amor de Jesus por nós? O mesmo apóstolo, no mesmo verso, diz: para que vivamos para a justiça. Sabe que a maneira de gratidão a Deus por aquilo que ele fez na cruz, a Cristo, é a maneira como vivemos, em justiça. Não num contexto ético apenas e moral, mas justiça significa viver pela fé e viver em obediência completa à vontade desse Deus, à vontade de Cristo. Que profundo, né? Que Deus te ajude e me abençoe também para que a gente viva hoje e cada dia da nossa vida demonstrando real e sincera gratidão pela salvação que Cristo nos concedeu no Calvário, na cruz. E você já entendeu, gratidão de verdade é quando vivemos pela fé e uma vida de obediência. Que Deus abençoe você e a sua família.